Vai. Oi, boa noite, eu sou a Juliana, sou da Bem, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E o que eu queria perguntar para o falando de Bíblia é pecado ou não o uso de piercing e a tatuagem? Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Mais uma vez eu estou aqui para responder a pergunta de um dos nossos seguidores e nessa feita a irmã Juliana de São Gonçalo, da Assembleia de Deus Ministério Porta Estreita. Igreja essa presidida pelo meu amigo pastor Marcelo Marinho e pastora Simone. Eu estive lá no aniversário da igreja, foram 2 noites de celebração ao Senhor e no domingo teve batismo, eu tive a honra de ministrar uma palavra para os nossos irmãos e no final do culto a gente tirou foto, sorriu, conversou. E aí eu conversando com eles, falei, quem de vocês vai fazer a pergunta? E aí a juventude apontou para a Juliana e a Juliana foi lá e perguntou sobre piercing e tatuagem. É pecado? Eu já respondi sobre a tatuagem aqui, mas não tinha falado nada ainda sobre o piercing. Vamos à Bíblia? Falando de Bíblia, Isaías, capítulo de número 3, verso 17, diz assim, portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas. 19. E os pendentes, grave esta palavra do verso 19, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, verso 21, os anéis e as joias pendentes do nariz, e as vestes de festa, e os mantos, e as coifas e os alfinetes, 23, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. 24. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Ok? Isaías está falando para as filhas de Sião, e Deus está dizendo que vai tirar os seus adornos. Você leu comigo aqui, no verso de número 21 e no verso 19, no 19, os pendentes, no 21, os anéis e as joias pendentes do nariz. Aquele piercingzinho, famoso piercing. Aí a história fica um pouco mais complicada, porque as pessoas, como uma pessoa, esses dias eu fui brincar com ela postou uma foto, um vídeo lá da tatuagem que estava fazendo, porque a galera gosta de se expor. Aí, como eu tenho intimidade com a pessoa, eu botei lá no status dele, não, eu não acredito que você fez isso. Aí a pessoa foi mal criada comigo. Ué, pastor, não posso botar uma tatuagem, mas as pessoas podem comer carne de porco, a gente tolera o fofoqueiro na igreja, veio cheio de agressividade para poder defender a sua tese. Vamos à Bíblia? Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo de número 2, diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu gosto da expressão, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Ele não está falando que o pastor é o sacerdote, ele não está falando que o bispo é o sacerdote. Vós, ele está incluindo a todos, dentro do sacerdócio, dentro da responsabilidade cristã. Ou seja, somos propriedade de Deus. Assim como o sacerdócio, na antiga aliança, ele estava privado de algumas coisas, nós também, na nova aliança, como nós chamamos do tempo da graça, estamos privados de algumas coisas.
Mas para não ficar dentro de um pensamento que o pastor Paulo não quer ficar como um camarada chato aqui, eu vou ainda responder a vocês falando de Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Capítulo 10 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É isso aí que eu quero compartilhar com você. Qual é a edificação da igreja que tem o selo e o penhor do Espírito em si, que carrega a marca do Espírito Santo? Qual é a glória de carregar uma tatuagem? Pensa comigo. Aí Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12, ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Martinho Lutero dizia: o pássaro pode até voar sobre o alto da minha cabeça, mas ele não pode fazer ninho, ou seja, os maus pensamentos podem até passar por um tempo na minha cabeça, mas eles não podem me dominar. Qual é o problema da geração de hoje? É que, ainda que você dê excelentes explicações, elas vão sempre dizer assim: mas naquela igreja pode, mas naquele outro lugar pode, mas eu tenho livre-arbítrio. Ei, filhinho, você é crente de verdade? Você entregou sua vida a Cristo? Você é propriedade de Cristo? Você perguntou para ele se isso que você fez com o seu corpo é para a glorificação do nome dele? Ele te liberou para tal? O grande insucesso de muitas pessoas é fazerem as suas coisas sem perguntarem para o dono se pode fazer ou não. Se a sua vida é governada por Deus, se a sua vida foi entregue para Jesus, se a sua vida é para o louvor da glória de Deus, você não vai fazer as coisas por si só. Você não vai ficar dando a sua vida, a sua própria revelia. Você não vai manter no seu próprio controle, porque você não domina nem seus pensamentos. Diga-se a verdade. Deus comanda todas as coisas, não se perde com nada. Nós é que, além de perdermos o controle de tudo, ainda nos perdemos das coisas que se perderam dentro de nós e ainda queremos nos justificar naquilo que estamos fazendo. Eu confesso que o excesso da vaidade apregoado pelo mundo nos nossos dias, e que tudo hoje é normal, a tatuagem, ela começa no Egito, ela é um ritual cultico, pois cada um no Egito que pertencia a um poste ídolo, ele tinha uma tatuagem que era identificadora para aquele poste ídolo. Mais à frente, o eterno nosso Deus vai dar uma ordem para os filhos de Israel que não façam marcas sobre o seu corpo, nem pela memória dos que morreram. Está lá em Levítico. E aí, eu não vou citar o capítulo, nem o versículo, para depois você procurar e ler em casa. Aí você vai falar assim: não, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Mas o Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pode, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Pode, né? Que é o Salmo 91. Agora, eu gosto da palavra de John Stott, que diz assim: a Bíblia é toda para o homem todo. Se você gosta de uma coisa e não gosta de outra, então você não gosta da Bíblia toda. E se a Bíblia está dando uma ordem, já desde os primórdios, para Israel, e se nós formos enxertados dentro dessa mesma promessa, que é a igreja, então as mesmas coisas que Deus colocou para Israel também está exposta para os seus filhos. Tanto é que Deus nos chama de sacerdotes, sacerdotes reais, segundo aquilo que Pedro nos deixou notificado pela palavra, capítulo 2, verso de número 9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa.
Ah, pastor, mas eu me sinto muito à vontade de colocar um versículo da Bíblia. Eu quero colocar aqui a imagem do meu pai, da minha mãe, do meu filhinho, do periquito, do cachorro, do papagaio. Você é caderno para ficar sendo rabiscado? Cuide do templo do Senhor. Cuide deste templo, esse pedaço de barro aqui, que mesmo sendo desprezado por homens, Deus quis para si, tomou para si, investiu o seu espírito em você e em mim. E aí, falando de Bíblia, tem coisas que não combinam com os cristãos. Tem coisas que não combinam com a nossa fé. Por que Isaías estava falando lá dos penduricados das mulheres? Porque eles estavam em um contexto onde as mulheres judias estavam sendo persuadidas à sensualidade. E nessa sensualidade, elas estavam também expostas quase que à prostituição. E a pior das prostituições é a prostituição moral e a prostituição religiosa, a prostituição da fé. Pode ser que você nunca entre numa zona para deitar na cama de uma prostituta ou de um garoto de programa. Mas pode ser que você seja um adúltero, uma adúltera, por ser amigo do mundo, que escolher ser amigo de Deus, como disse Tiago no capítulo 4, no verso de número 4. Então, falando-se de piercing e de tatuagem, a gente fala de comportamentos da galera que não era crente. E da galera que é do povo do Senhor, que é sacerdócio real, que é nação santa. Ô, irmão, a gente precisa estar bem definido. Eu não preciso de uma marca, de um colorido, de uma tinta na minha pele para dizer que eu estou satisfeito. Se eu tenho que colocar alguma coisa na minha pele para colorir, para falar, para chamar atenção, para me trazer uma satisfação, estou dizendo que o Espírito Santo não valeu de nada para mim. Que o investimento de Deus caiu por terra. E que, na verdade, tudo que Deus faz não está bom para mim. E aí, respondendo à irmã Juliana, São Gonçalo, deixo aqui meu alerta. Se somos bíblicos, a Bíblia é toda para o homem todo. Ah, pastor, eu não gostei do que você falou. O problema é seu. Ah, mas meu pastor aqui deixa. O problema é dele. Eu ouvi, e vou replicar outra vez aqui. Eu estava em um retiro, convidado de uma igreja para pregar para adolescentes e jovens, junto com uma missionária de uma grande igreja no Brasil, e que essa missionária falou, é muito melhor você chegar no céu arrependido porque fez uma tatuagem, do que ir para o inferno com um desejo reprimido e nunca ter feito. Eu falei, que palavra maldita. Quando você não tem entendimento da Bíblia, ok. Quando na sua ignorância, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Ele já me perdoou dos pecados passado, presente e do futuro. Até pelos que eu vou cometer amanhã, ele já me perdoou. Agora o problema é a reincidência pela rebeldia. E quando eu peco pela rebeldia, sabendo o que Deus programou para mim, eu estou me igualando ao anjo desertor. Ok? Então, fica aqui a minha palavra de orientação. Paulo escreveu aos Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Vai escolher uma profissão? Escolhe para a glória de Deus. Ah, eu vou trabalhar com nutrição. Seja melhor nutricionista, glorifique a Deus. Ah, eu vou ser médico. Vai ser o melhor médico, glorifique o nome do Senhor. Ah, eu vou ser pedreiro. Seja um pedreiro excelente, que todo mundo dispute o seu trabalho, todo mundo brigue para você estar na obra pela qual eles querem fazer, mas faça para o louvor da glória de Deus. Ah, eu sou cabeleireira. Ah, eu sou manicure. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Faça-se para a glória de Deus. Seja o melhor naquilo que você escolheu, tanto para comer, para beber, ou fazendo qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. Faça como a irmã Juliana, envie o seu vídeo
com até 30, 50 segundos de pergunta, e aí a gente vai aqui responder falando de Bíblia.